aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir como sempre o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre Luiz Barsi. A gente já falou sobre Luiz Alves e Lírio Parisotto com relação às suas maiores posições na Bolsa de Valores e quais são suas maiores apostas, aquilo que eles estão acreditando mais no seu portfólio. Luiz Barsi, sem dúvida nenhuma, é o investidor mais famoso dos três e o mais famoso investidor do Brasil. Até um tempo atrás, até digamos 2019, poucas pessoas conheciam Luiz Barsi. A maioria das pessoas que conheciam o seu trabalho como investidor eram pessoas que já investiam ou pessoas do mercado financeiro que detinham algum conhecimento sobre ele. Então tinha conteúdo sobre ele, porém um pouco conteúdo, e se você falasse com pessoas que nunca investiram fora do mundo dos investimentos, pouquíssimas pessoas conheciam esse nome ou viram sobre ele. O que fez o seu nome entrar em discussão foi o Ações Garantem o Futuro, administrado pela sua filha, Fábio Baroni, e Felipe Ruiz. O AGF, sem dúvida nenhuma, fez com que o nome de Luiz Barsi ficasse muito mais divulgado, atingindo pessoas de todo que é tipo, atingindo pessoas que nunca atingiriam em outro momento. Então eu lembro que quando eu comecei a investir ali por 2017, 2018, eu estudava bastante sobre o mundo dos investimentos e acabei tendo conhecimento sobre a existência de Luiz Barsi, um dos mais conhecidos e que mais influenciaram investidores no Brasil com sua tese de investimento pensando nos dividendos. E após um tempo escutando suas teses de investimento, a gente começa a acreditar e seguir elas de forma muito prática e de forma quase que cega, acreditando que a estratégia de Luiz Barsi é a única estratégia que existe e a única estratégia vencedora. E o ciclo de aprendizado do investidor é justamente esse. Tudo isso começa com o investidor geralmente se atraindo muito pela especulação, querendo ganhar dinheiro todos os dias comprando e vendendo ações, e depois ele tomar algum prejuízo quando vem alguma crise, como foi com o Covid, ele começa a estudar um pouco mais sobre os investimentos e a seguir as dicas dos maiores investidores. E o principal investidor que entra em voga é Luiz Barsi, utilizando sua estratégia de investimento de longo prazo em ações boas pagadoras de dividendos. Só que muitos investidores acabam esquecendo que ele não é o único investidor bilionário do Brasil e não é um dos únicos investidores que existem. Existem investidores que também têm o mesmo potencial ou até melhor, que estão fora do mainstream, digamos assim. Não é um assunto muito debatido, não é um assunto muito discutido. A gente tem investidores como Silvio Tini, Lírio Parisotto, Luiz Alves Paes de Barros, Guilherme Afonso Ferreira, Juca Abdala, entre outros, que são muito pouco debatidos na roda de investimentos com relação a Luiz Barsi, causando a falsa sensação que a sua estratégia é a única estratégia vencedora e que não existe nenhuma outra forma que dê certo no mercado de ações. Só que uma coisa eu tenho que concordar, a estratégia dele é a mais conservadora entre os principais investidores da Bolsa. Assim como os grandes investidores, ele também tem uma carteira muito concentrada com relação ao público. A maioria das pessoas, quando começa a investir, faz uma super diversificação para mitigar os prejuízos, mas assim acabam mitigando até os lucros possíveis que poderiam receber com as valorizações, fazendo com que valesse mais a pena investir em fundo imobiliário ou renda fixa. Então, nessa parte, realmente, Luiz Barsi não é tão conservador assim. Mas quando se trata de investimento em empresas grandes, boas pagadoras de dividendos e lucrativas, sem dúvida nenhuma, a estratégia dele é muito mais conservadora que a estratégia de Luiz Alves Paes de Barros e de Lírio Parisotto. Lírio Parisotto costuma investir muito mais em empresas de siderurgia, empresas de commodities que sofrem muito mais oscilação ao longo do tempo do que as ações de Luiz Barsi. As ações de Luiz Barsi têm uma volatilidade muito baixa com relação à volatilidade das empresas que Luiz Alves tem e que Lírio Parisotto tem, por exemplo. Portanto, para o investidor iniciante, digamos assim, é muito válido ele pensar e ter uma filosofia parecida com Luiz Barsi. Porém, ele também deve saber que existem outras vertentes e que se ele se aprofundar cada vez mais no assunto, ele vai perceber que existem outros investidores que pouquíssimas pessoas estão falando, que também têm estratégias muito boas e que funcionam ao longo prazo. Nem tudo se resume apenas em empresas pagadoras de dividendos.
Então, toda vez que a gente escuta esses grandes investidores, a maioria das pessoas, principalmente quando tem pouco conhecimento do mercado acionário, começa a tomar como uma verdade absoluta tudo que eles falam. Então, se Luiz Barsi falar que uma empresa é boa, todo mundo vai acreditar que ela é boa. Se Luiz Alves falar que uma empresa é interessante, todo mundo vai começar a acreditar nele. Então, isso é um pouco perigoso, porque nem todas as teses de investimento desses grandes investidores vão dar certo. Algumas teses vão dar errado pelo caminho e podem trazer grandes prejuízos a investidores que seguem toda essa influência desses grandes investidores. Portanto, toda vez que você vai assistir um vídeo, saiba que nada se trata de uma recomendação de compra ou de venda, é tudo um vídeo de interesse informativo para você se informar. Você deve tirar suas próprias conclusões, fazer as suas próprias análises, seus estudos para escolherem as suas empresas, ou procurar um profissional competente que possa fazer recomendações com a devida certificação. Mas afinal de contas, que empresas Luiz Barsi está acreditando para o futuro? Diferente das carteiras que a CVM permite que a gente olhe de Luiz Alves e de Lírio Parisotto, a carteira de Luiz Barsi é inacessível. Então, boa parte das empresas que a gente sabe que ele investe é apenas empresas que ele está falando nos seus vídeos, ou que tomaram uma proporção tão grande que acabou que todo mundo tomou conhecimento dessas participações. Mas, se for ver, ninguém tem controle absoluto sobre o percentual de cada ação que ele tem na sua carteira. Tudo que a gente tem é o conteúdo que ele e o AGF proporcionam para nós através dos seus vídeos. Então podem ter ações que às vezes ele está investindo que ele não comenta, assim como pode ter oportunidades que ele nem está investindo, mas que ele vive falando nos seus vídeos. Portanto, muito cuidado com os vídeos de investimento que você assiste. Agora, as participações públicas que todo mundo conhece e as posições que ele mais tem na sua carteira, a gente já sabe. A gente pode falar as 10 maiores posições nesse vídeo para elucidar o que ele está acreditando no momento. De tempos em tempos ele fala quais as ações que ele mais gosta e cita se ela tem alguma perspectiva boa de futuro ou não. Dentre as carteiras, as posições antigas de Luiz Barsi, que a gente pode citar, por exemplo, está a Unipar, que ele comprou a centavos há tempos atrás e teve, sem dúvida nenhuma, a alta mais expressiva da história da carteira de Luiz Barsi, fazendo com que ela crescesse de uma forma muito grande. Se não me engano, foi o que tornou ele bilionário, inclusive. A Unipar Carboclor é uma empresa brasileira que atua no segmento químico e petroquímico, contribuindo com o desenvolvimento industrial do Brasil. Ela foi fundada em 69 e a empresa possui unidades no estado de São Paulo e também na Argentina. A empresa se consolidou na produção de cloro e soda, reconhecida posteriormente como a maior produtora da América do Sul, além de se especializar na produção de PVC, ocupando atualmente o segundo lugar na produção. Sem dúvida nenhuma, a posição mais emblemática de Luiz Barsi, que a maioria das pessoas falam, devido à valorização muito agressiva que ela teve, saindo de centavos, chegando até R$100 em um momento. Agora ela teve uma queda, mas já chegou a custar uns R$100. Mas isso não é o mais espantoso de tudo isso. O mais espantoso é o dividendo, o chamado yield on cost. Ou seja, ele comprou várias ações a preço ridículo e os dividendos que ele recebe agora são muito mais altos que o percentual atualizado de dividendos que paga. Ou seja, o yield pode ser tantos por cento agora, só que o yield que ele recebe é muitas vezes maior, ou seja, compensando manter a posição na carteira, mesmo com toda a valorização, sem precisar vender essa posição. E a posição mais antiga que todos falam que Luiz Barsi tem é o próprio Banco do Brasil. Ele é conhecido por ser o maior acionista pessoa física do Banco do Brasil inteiro. Além de ser uma posição antiga dele, ele vive falando que quando a empresa, por exemplo, custando R$29 há tempos atrás, que era um momento que ele estava falando que era uma boa oportunidade de compra, ele dizia que a ação era mais barata do que quando ele pagou centavos há vários anos atrás. Ou seja, os 29 que foram de hoje em dia eram muito mais baratos do que os centavos que valiam naquele tempo antigo. Ou seja, o preço não quer dizer nada. O que diz se é barato ou caro numa empresa não tem nada a ver com relação ao seu preço,
porque a empresa cresceu muito de lá para cá e pagou muitos e muitos dividendos. Sem dúvida nenhuma, uma das melhores pagadoras de dividendo que Luiz Barsi mantém até hoje na sua carteira. Sem dúvida nenhuma, ele deve ganhar dividendos astronômicos. Sem falar a grande valorização que teve nos últimos tempos, saindo de R$ 29 para 50, uma valorização absurda, sem contar os grandes dividendos que foram pagos nesse meio período. Porém, quando a ação custava 29 centavos, muitas pessoas se desfazeram dessas ações e não estavam confiando na empresa, não aguentando segurar a empresa por tanto tempo, custando apenas R$ 29. Porém, quando a ação destravou o valor, ela teve uma valorização muito, mas muito forte. Outra empresa que ele defende muito, que ele teve um grande acerto, foi a Taurus Armas. Se vocês não se lembram, a Taurus teve uma supervalorização antes das eleições do governo Bolsonaro. No início das eleições do governo Bolsonaro, muitas ações estavam subindo devido à especulação daquilo que ele faria no seu governo. E a Taurus não foi diferente. Por ele ser um defensor do armamento, as ações da Taurus tiveram muita especulação, fazendo com que as ações subissem muito nesse momento. Então muitas pessoas especularam, alguns ganharam dinheiro e outros perderam dinheiro com essa especulação. Só que depois que aconteceu toda essa alta, veio uma queda, devolvendo toda a valorização. Então as pessoas acreditavam que era apenas uma fantasia toda essa valorização e que a empresa não estava se reestruturando, pois os números da empresa realmente eram péssimos. Até que Luiz Barsi começou a falar sobre a empresa. Ele estava falando que seria uma ótima oportunidade. Eu até lembro que eu assistia vídeos na época, onde ele dizia que estava comprando Taurus. Porém, a Taurus tinha caído, não tinha números interessantes, porém ele tinha visitado a empresa e viu toda uma perspectiva futura interessante na Taurus. Então, todo mundo estava desacreditado na empresa, ele estava acreditando. Poucos seguiram os seus conselhos, poucos escutaram aquilo que ele estava falando. E depois a Taurus acabou tendo uma supervalorização, se reestruturando, se tornando uma empresa lucrativa e hoje pagando muitos dividendos, se tornando finalmente uma boa pagadora de dividendos devido aos resultados de toda essa reestruturação. O controle mudou e a empresa se reestruturou, se tornando uma ótima, se não a melhor empresa de armas do mundo inteiro. Luiz Barsi ainda continua defendendo a empresa e dizendo que ela ainda está barato, mesmo ele tendo toda essa valorização e mesmo ele recebendo todos esses dividendos. Agora a gente vai falar de uma posição que ele defende, que na verdade é um erro, pelo menos um erro na carteira de muitos acionistas que copiaram aquilo que ele falou, é a IRB. Muitas pessoas seguiram o seu conselho quando ele falou que estava comprando o IRB e acabaram comprando várias ações de forma muito irresponsável, seguindo o conselho dele e levando como se fosse uma recomendação. Ele apenas estava falando aquilo que ele estava fazendo. Como eu falei no início do vídeo, muitas pessoas se deixam levar pelo que os investidores bilionários falam, com o sonho de ganhar muito dinheiro e mudar de vida na bolsa de valores. Seguem o seu conselho, colocam mais do que deviam e uma parcela muito grande do seu patrimônio e acabam perdendo muito dinheiro devido a essas recomendações. Portanto, muito cuidado quando seguir um conselho de algum investidor que você não sabe justamente o que ele está fazendo e o percentual que ele está alocando. Ele colocou um percentual muito baixo da sua carteira em IRB, então isso não representou muito prejuízo na carteira dele. Ele não está mais falando com toda aquela veemência, defendendo o investimento em IRB, não sei se ele ainda acredita ou não acredita na empresa, mas a sua posição continua em IRB. Vamos ver se no futuro a empresa consegue se reestruturar e de fato acontecer tudo o que o investidor estava previndo que aconteceria já antes. Outro caso de erro, digamos assim, na sua carteira, que muitas pessoas seguiram e acabaram se prejudicando, foi a Paranapanema. O próprio Primo Rico investiu na Paranapanema, seguindo os conselhos de Barsi. A Peman 3. A empresa, desde o momento que ele começou a falar sobre ela, que se eu não me engano foi em 2019, sofreu uma desvalorização muito grande de lá para cá. A Paranapanema é uma empresa do segmento de siderurgia no Brasil. Contudo, na B3, a companhia é classificada no ramo de materiais básicos, no nicho de siderurgia e metalurgia, com foco em artefatos de cobre. A atuação da empresa é pautada no refino e manufatura das ligas de cobre, sendo responsável por incríveis 94% da produção do cobre.
E eu acho que todo esse market share que a empresa tem acabou seduzindo e sensibilizando Luiz Barsi, fazendo com que ele investisse nela com uma perspectiva, como ele mesmo diz, de que o cobre será mais utilizado no futuro. Porém, muito tempo passou de lá para cá, já estamos em 2023 e a cotação não mostrou nenhum resultado, nem a empresa mostrou resultados interessantes de lá para cá. Se olharmos, a empresa tem uma desvalorização de quase 80% com relação ao momento que ele começou a falar em 2019. Mas certamente, como ele colocou pouco dinheiro nela, continua na carteira dele, nem arranhou a sua carteira, porque a sua posição acionária em empresas de dividendos apaga todos esses erros, digamos assim, e ele continua tranquilo. Coitado é do investidor que colocou um patrimônio muito grande seguindo essas perspectivas que ele tem na cabeça dele. Agora, falando de empresas interessantes e que sempre estão bem na carteira dele, podemos citar a Klabin, que há muito tempo vem apresentando bons pagamentos de dividendo. Podemos citar também a Suzano, sim, ele também tem a Suzano, que é outra boa pagadora de dividendo, que tem uma base muito sólida. Geralmente a cotação da Suzano não apresenta grande volatilidade que prejudique a carteira do acionista. Ele também tem a Transmissora Paulista de Energia, uma excelente empresa, muito segura para se investir devido à sua previsibilidade. A previsibilidade das empresas elétricas é muito boa. Ele também tem a Taesa, outra empresa bastante previsível e boa pagadora de dividendos. Também tem a CEMIG, que é um pouco mais arriscada com relação às outras elétricas, a gente falou, mas também é uma empresa muito boa para o acionista que quer receber bons dividendos. Enfim, esses são os principais nomes da sua carteira. Outro nome que ele tirou da sua carteira, que era muito relevante, que era a Itaúsa, a gente poderia citar. Ele tirou da sua carteira porque ele havia dito que os dividendos da Itaúsa não são os mesmos do momento que ele começou a investir nela. Portanto, se tornou muito polêmica a notícia quando ele saiu da empresa, mas faz sentido. A empresa realmente de uns tempos para cá vem pagando dividendos muito, mas muito ruins. Zero nada, para ser mais preciso, justificando a saída dele da Itaúsa. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.